Hoje, aqui no BG, a gente vai dar início a uma série de 3 reportagens muito interessantes que tem o objetivo de mostrar na prática como é fácil reciclar e a diferença que essa atitude simples da rotina faz para o nosso futuro. Quem mergulhou de cabeça nessa história foi a Dani Secom. Ela vai trazer para a gente agora, ao vivo, um pouco mais dessa experiência. E faz muita diferença. E o Brasil joga para o lixo muito dinheiro quando desperdiça a oportunidade de reciclar tanta coisa por aqui, hein, Dani? Polito, palavras sábias. A gente acaba jogando fora oportunidade de gerar renda, de gerar um futuro mais sustentável também para o nosso meio ambiente. E é isso que a gente observou fazendo essas 3 reportagens que você começa a acompanhar a partir de hoje. Foi um problema, uma ideia que surgiu depois daquela queda de um caminhão, não sei se vocês lembram, aí em meados de abril, 12 de abril, se eu não me engano, um caminhão da Concap acabou virando, né, com aí 30 e poucas toneladas de lixo na saída aqui da ilha e gerou problemas com o trânsito, mas também acendeu muito a luz de que a gente precisa falar sobre o que acontece com aquilo que a gente joga fora. Acho que é uma questão de uma mudança comportamental, de paradigmas e também de consciência. E aí, antes de exibir a primeira reportagem, que a gente fala sobre coleta de lixo aqui em Florianópolis, queria trazer 3 pontos que eu acho muito importantes para a gente entender melhor essa situação toda. A primeira é o conceito que a gente tem do que é lixo. Conversando com entidades, com organizadores, com pessoas desse ramo, a gente descobre que, na verdade, lixo não é a palavra certa. A gente produz rejeitos, a gente produz resíduos. Lixo é aquilo que não tem mais utilidade, que realmente não tem mais como utilizar para nada, que aí sim é o que deveria ir até o aterro sanitário. E muitas vezes a gente confunde achando que a gente produz diariamente somente lixo. Não, a gente produz rejeitos, resíduos que podem virar reciclagem, compostagem, enfim, ter vários outros caminhos. Então a gente precisa mudar essa questão de chamar tudo de lixo, porque aí a gente está realmente dizendo que a gente está jogando fora aquilo que não tem mais valor. Como a gente sabe, reciclagem é o contrário disso. Outra coisa é a questão da gente entender que somos uma sociedade de adultos preguiçosos. Eu ouvi essa palavra de um analista da área e eu achei muito interessante pensar nisso, porque a gente sempre coloca nas crianças, né? Vamos botar na escola a reciclagem, vamos botar na escola a importância de se ver o rejeito, o resíduo de outra forma, discutir esse assunto. Mas o que a gente está fazendo agora? Porque toda vez que a gente está em casa comendo alguma coisa, consumindo algo, até um papel higiênico ou qualquer coisa, a gente está gerando uma emergência. Esse seria o segundo ponto também. A gente está gerando algo que precisa sumir, precisa ter um destino. Mas como a gente trata isso, né? O que nós, adultos preguiçosos que somos, que sempre estamos colocando aí a responsabilidade nas crianças, no futuro, estamos fazendo para mudar essa realidade agora? Não só financeiramente, como você comentou, que é muito importante, tem muita família que depende da reciclagem, mas também a questão ambiental, a questão do nosso futuro. Nosso futuro se constrói hoje e é por isso que a gente precisa olhar para os resíduos de uma maneira diferente. É isso que a gente propôs nesses 3 episódios, falar sobre a coleta, falar sobre a colocação desses resíduos em um aterro sanitário, o que é gerado ali e também como a gente pode, nas nossas próprias mãos, tratar esse problema, que na verdade não é um problema, é um fator da nossa vida, do nosso dia a dia e a gente precisa encarar como uma solução para muita coisa. Vamos acompanhar o primeiro episódio. É só uma garrafinha plástica, um frasco de detergente, uma embalagem rasgada, uma fruta estragada, um papel sujo, uma pasta de dente no fim, um pote, uma sacola de papel, uma embalagem de bolo, uma sacolinha plástica, um papelão, uma roupa velha, mais um potinho. Se a gente colocar literalmente tudo no mesmo saco, nós, brasileiros, produzimos em média 1 quilo de resíduos diariamente. Multiplique isso daí pela população de Florianópolis, de Santa Catarina, do Brasil inteiro. E vai dar para ter uma ideia do tanto de coisas que a gente manda embora das nossas casas. Mas qual que é o caminho disso tudo? Qual que é o destino final desse resíduo? O que acontece com aquilo que não nos serve mais? A gente foi investigar. Convido você a parar e imaginar comigo um mundo onde as engrenagens do dia a dia funcionam direitinho. Seu ônibus chega no horário, você entra e sai da empresa pontualmente, come bem,
Seu filho vai bem na escola, a previsão do tempo se confirma e tudo segue perfeitamente. Seria bom, né? No mundo ideal de pessoas como o Luiz, a Ana, o Anderson, o William, o assunto lixo, ou usando o termo correto, resíduo, não seria a bagunça que é. Todos os dias, essas pessoas têm que lidar com um problema que nós criamos. Eles são responsáveis por destinar corretamente tudo aquilo que jogamos fora. E se por um lado, Florianópolis é a capital que mais recicla no país, com recorde de 938 toneladas em agosto de 2022, ainda temos muitos problemas e desafios pela frente, principalmente pela falta de conscientização. Se você mistura tua banana com tua garrafa de água, quando você mistura os dois, o que aconteceu? Você criou uma urgência. Que agora alguém precisa pegar aquilo, coletar aquilo, transportar aquilo e dar destino àquilo de forma urgente, porque aquela banana vai começar a fermentar, vai começar a ter bichos, vai começar a feder e todo esse negócio. Na hora que você misturou, começou a criar, você despertou no sistema todo um alarme de urgência. Tem que cuidar disso. E é nessa emergência que um longo, caro e trabalhoso sistema se inicia. Tudo começa com o time da CONCAP, a autarquia que gerencia a coleta de resíduos em Florianópolis. São pelo menos 600 pessoas envolvidas no processo, separado de acordo com regiões, tipos de materiais e dias da semana, que variam de bairro para bairro. Hoje temos a coleta, que é a coleta normal que o pessoal conhece, que é a coleta só para rejeito. E no final o rejeito era só para o que resta do lixo do banheiro, né? E o pessoal por vezes não divide e acaba botando outras situações. Temos a coleta exclusiva de secos, que aí estou falando em papelão, estou falando em latinha, estou falando em plástico. Temos a coleta exclusiva de orgânico, alguns condomínios já têm aderido e vários restaurantes na cidade onde a gente só coleta aquilo que resta da comida, da cozinha do cidadão. Temos uma coleta só de verde, aquele material de grama, de poda, de resto de capim a gente coleta exclusiva de pesados, né? Aquele resto de entulho, uma geladeira velha, um sofá. Na ilha, a central de operação fica no Itacorubi. É um ponto estratégico para o gerenciamento de resíduos sólidos. Diariamente, mais de 20 caçambas partem daqui em várias viagens para coletar todos os materiais de porta em porta. Em média, num caminhão, além do motorista, trabalham de 3 a 4 garis. Para o Luiz, falta cuidado dos moradores na hora de separar e colocar os resíduos na rua. Algumas pessoas separam, outras não. É bem complicado, né? Tem um bom caminho pela frente ainda para as pessoas se conscientizar disso, né? Mas estamos aí conversando com eles, explicando, estamos aí para ajudar. Depois de cheios, os caminhões seguem de volta até a central da CONCAP. Lá são pesados e monitorados. Só nesse ano, até o dia 10 de março, a CONCAP coletou 55.188 toneladas de resíduos, 3.500 toneladas só de recicláveis e 1.715 de orgânicos. Mas tudo que chega até aqui não para aqui, segue seu caminho. No caso dos recicláveis, os materiais vão para um dos 7 galpões de triagem licenciados pelo município. Os orgânicos são destinados à compostagem e os rejeitos, bom, esse é um problema, digamos que um pouco maior. Funciona assim: as caçambas estacionam nesse espaço e passam o conteúdo não reciclável, ou seja, aquele material que não tem mais utilidade, para grandes carretas. Depois que o caminhão faz as coletas e traz tudo aqui para o Centro de Valorização de Resíduos, derrubando na carreta, essa lança da retroescavadeira faz o papel de compactar esses resíduos dentro da carreta. Cada um desses caminhões comporta aí cerca de 30 toneladas de resíduos, que vão ser encaminhados para o aterro sanitário de Biguaçu. Por volta de 15.000 toneladas por mês saem daqui e percorrem tantos quilômetros até chegar ao destino final. São pelo menos 50 quilômetros e mais de 1 hora de viagem até o Centro de Gerenciamento de Resíduos, o popular aterro sanitário de Biguaçu.
E se você pensa que o caminho termina aqui, tá bem enganado. Assunto para a nossa próxima reportagem, amanhã, aqui no Balanço Geral. Acaba sendo até chocante ver o processo por completo, né? E olha que não é a primeira vez que a gente mostra ele em detalhes. Mas quando a gente olha para os números, pega países parecidos com a gente, vai Chile, Argentina, África do Sul, os caras estão fazendo 4 vezes mais em percentual de reciclagem por ano, 16% em média. No Brasil, 4%, avançando um pouquinho. Avançamos nos últimos 4 anos para quase 5%, estamos quase lá. Mas veja, né? É preciso fazer muito mais. Os cálculos são bastante divergentes. A pesquisa bem ampla que eu fiz, os especialistas até entram em conflito quando se fala em valores, né? Mas se a gente fala de lixo doméstico, o Brasil perde por ano, em média, entre 14 e 20 bilhões de reais. A gente deixa de arrecadar ou de gerar renda, né? Agora, se incluir lixo industrial, construção civil e outros setores, esse valor pode ultrapassar 100 bilhões de reais por ano. O valor podia estar sendo injetado na economia, podia estar gerando emprego, podia estar aquecendo alguns setores fundamentais e até promovendo, claro, o desenvolvimento. Isso tudo com resíduos que deixam de ser reciclados, portanto, deixam de ser reaproveitados e ganhar até outra finalidade. É interessante a gente falar sobre isso e refletir cada vez mais. Mas falta ação. Como? Tem que cobrar, né, quem está no poder público, os agentes do poder público, que a gente tenha políticas públicas mais eficientes para que tudo isso possa funcionar numa grande engrenagem. Acho que conscientização, as pessoas estão cada vez mais conscientes, né? Bom, pelo menos é a percepção que eu tenho. Talvez seja a sua, talvez não.